Eu sempre, não que isso tenha qualquer significado espiritual, né? Mas sempre quando nós vamos pregar, eu, Danilo, Flávio e o Alexandre, eles passam durante a semana o tema da mensagem. E aí eu monto uma chamada só para que os irmãos saibam do que nós vamos tratar e uma imagem que talvez transmita um pouco do que vai ser tratado. Nem sempre a gente consegue, mas quando eu estava pensando sobre o que nós vamos tratar, o que eu queria com a imagem é tentar mostrar da gravidade do que é o pecado. E essa imagem eu tentei retratar um pouco disso, que essa é, sem dúvida, a nossa maior desgraça, o pecado. É uma das palavras mais, pecado é uma das palavras mais impopulares do nosso tempo. E é claro, eu não estou dizendo no mundo, lá fora da igreja, né? Eu estou falando, inclusive, no meio da igreja moderna. Dos pastores contemporâneos, muitos deles não tratam desta realidade. E nós também, às vezes, fazemos de tudo para nos livrar desta palavra. Ela, em alguns casos, é considerada antiquada, intolerante e ofensiva. Pecado é uma palavra que ofende. E nós queremos tanto ignorar esta realidade que nós a redefinimos. Há uma tentativa clara hoje, na igreja moderna, de se redefinir pecados. Eis alguns exemplos. O pecado da embriaguez, a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Se tornou hoje, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma doença que se chama alcoolismo. O pecado do adultério é um caso amoroso. Orgia, promiscuidade, virou poliamor. Sodomia, que é um dos termos para se atribuir, que a Bíblia usa para tratar do pecado do homossexualismo, das relações homossexuais contrárias à natureza, que são abominação para Deus, hoje se chama homoafetividade. Fornicação, que é o pecado, que é o relacionamento sexual fora do casamento, é ficar, namorar. Ansiedade, à luz da Bíblia, é pecado, mas hoje é considerada uma das, entre aspas, doenças do século. Eu gostaria de sugerir para vocês uma série. É claro, qualquer coisa que a gente vê, lê, ouve, a gente precisa filtrar sempre à luz da Escritura. Então, eu não estou recomendando totalmente, mas vale a pena uma série que se chama A Fantástica Fábrica da Sanidade. Coloca lá no YouTube e assistam. São 3 episódios, você vai entender um pouco o que é a indústria farmacêutica, especificamente nos remédios antidepressivos.
Você vai ver, não tem, na reportagem não tem, até onde eu consegui ver, nenhum cristão. E você vai ver o que é isso hoje. Filhos rebeldes têm TOD, transtorno opositor desafiador. Filhos rebeldes que se opõem, se não obedecem os pais, eles não têm um pecado para ser tratado, eles têm uma doença. Ganância e cobiça hoje são virtudes em alguns círculos empresariais. E nós poderíamos citar várias outras doenças, transtornos e limitações. Mas ainda que todo mundo, inclusive na igreja, tente minimizar estes pecados com nomes, expressões mais palatáveis, para Deus, estas práticas são exatamente isso, pecados. São pecados, e nós vamos ver uma lista, que destroem tudo que tocam. O pecado, ele arrebenta com tudo que ele alcança. A nossa mente, relacionamentos de todos os níveis, relacionamentos no casamento, relacionamentos pais e filhos, relacionamentos familiares, relacionamentos na igreja. Pecados atingem, por consequência, a saúde. Alguns são frutos diretos de pecados praticados com o corpo, por exemplo, mas outros são aquilo que a gente fala de somatizar. Afeta tanto a nossa mente que vai se manifestar em alguma área do nosso físico. Pecados afetam diretamente a fé. E quando eu digo a fé sim no verdadeiro e também as inúmeras alternativas de fé falsa, que são pecados. Pecados afetam tudo. Afeta o significado da vida, afeta tudo. Todas as áreas. Mas o pior de todas as consequências, e aqui é o grande problema hoje, é que nós não entendemos, boa parte não entende, o pior é que o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado distorce o amor de Deus, distorce a lei de Deus, distorce a justiça de Deus. Não que possa mudar essas realidades, mas distorce os conceitos. E nós começamos a chamar pecado de amor. Nós começamos a chamar o que o profeta Isaías diz do que é errado de certo, e o que é certo é errado. E nós começamos a praticar a injustiça. Tudo por causa do pecado. E por fim, e o nosso primeiro texto, Romanos capítulo 5, verso 12, o pecado é tão destruidor que ele é a causa do nosso maior temor, que é o dia que eu e vocês vamos morrer. Todos nós vamos morrer por quê? Pede para a ciência explicar por que o homem morre. Ela não explica, a ciência não explica. Mas por que o homem morre? Por causa do pecado. Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: por um homem, eu frisei a palavra para ver a ênfase, por um homem, por Adão, entrou o pecado no mundo, na nossa realidade. E pelo pecado, por causa do pecado, veio a morte. Então, a morte, nós morremos por causa do pecado. Assim também a morte passou a todos os homens. Todos nós vamos morrer, por quê? Porque todos pecaram.
todos somos pecadores. Então, o pecado é essa desgraça, e é a maior de todas as desgraças. Ainda assim, o homem natural, ele ama o pecado que o destrói. Naturalmente, o homem ama o pecado que vai destruí-lo. Isso é incompreensível. É incompreensível se nós cremos no Evangelho, porque caso contrário, nós nem conseguimos ver isso. Deveria ser o oposto, como, por exemplo, se nós formos diagnosticados com uma doença muito grave, o que nós vamos tentar fazer? Nós vamos buscar todas as alternativas para o quê? Para extirpar aquela doença. É verdade ou não? Se você ficar sabendo de uma notícia de que você tem uma doença muito grave, você vai fazer de tudo para arrancar aquela doença. Não é verdade? Mas isso não acontece com o pecado. Nós vivemos tão imersos no pecado que ele não faz a menor diferença, ainda que vá nos destruir e tem nos destruído. A humanidade no pecado prefere continuar nele, tentando ignorar, esquecer, redefinir o que é, como eu disse aqui. Eu estava ouvindo um outro documentário, até mandei para alguns irmãos, de um psiquiatra, doutor, aliás, ele é pós-doutor em psiquiatria, professor da Universidade de São Paulo, e ele está dizendo, não é crente, está evidente na fala, nós estamos a cada dia criando novos transtornos, novos nomes para algo que não se explica. Então, muitos desses transtornos são pecado, mas nós não vamos chamar de pecado, vamos chamar de transtorno. E essa é a nossa realidade. A gente está tentando redefinir a malignidade do pecado. Nós estamos tentando fazer, não é tão sério assim. E a igreja tem comprado esse discurso. Não é tão sério assim. Afinal, Deus é amor. Mas por que tratar disso, né? Por causa exatamente dessa realidade, porque essas distorções estão no nosso meio. E quando a igreja, que deveria ser sal, luz e coluna da verdade, se deixa levar por esses conceitos do mundo, a água já entrou no barco. O barco vai afundar. A gente não vê. Deixa um pouquinho aí, né? Não tem problema. E é por isso que a gente precisa ser alertado. Nós precisamos ser alertados onde? Na única fonte que nós temos para saber a verdade, que é a palavra de Deus. A palavra, a tua palavra, a palavra encarnada disse da palavra escrita, tua palavra é a verdade. E eu queria então andar com vocês para entender alguns fundamentos, e nós vamos ver isso em 5 pontos ou questões. Primeiro, o que é pecado? Já que se tenta redefinir, porque assim, doença não é pecado, vocês concordam? Se você está doente, você não tem responsabilidade, você está doente. Se você não tem algo que você é responsável, a gente vai ver que é o que a Bíblia diz que nós somos, então, toda proposta para tratar aquela doença já vai errar na base. Nós precisamos definir o que é pecado? Não, porque Deus já definiu na sua palavra. Pecado é, de forma muito simples, desobedecer o que Ele, Deus, ordena. Pecado é desobedecer o que Deus ordena que nós façamos ou deixemos de fazer. E o que Ele ordena? Tudo o que Ele manda aqui, na sua palavra.
que essa lei está na palavra. E se nós desobedecemos, o que nós fazemos? Nós pecamos. E ainda que todos nós soframos as consequências de pecados cometidos, tudo que um homem planta, ele colhe, a Bíblia diz, isso nós chamamos de consequências. Todo pecado, qualquer pecado tem consequências. A gravidade do pecar não está nas consequências. E esse é o ponto que na minha percepção, humilde percepção, é que a igreja tem se perdido. É que o problema do pecado não são as consequências, mas o problema do pecado e a gravidade do pecado e a malignidade do pecado e a desgraça do pecado é que ele é contra Deus. Mesmo que não houvesse consequências, seria grave porque é contra Deus. Quando Davi adulterou e mandou matar Urias, ainda que sim os seus pecados afetassem pessoas, obviamente afetou Urias, ele morreu, afetou Betseba, afetou o filho do adultério que morre. Quando ele é confrontado, ele não considera nada disso. 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Quando ele tenta esconder, ele tenta camuflar o seu pecado, mas quando ele é confrontado com a realidade de que ele pecou, ele resume o que ele fez em uma única sentença. Então disse Davi a Natã: Natã, você é o homem, você que pecou. Pequei contra o Senhor. Mas o pecado dele afetou outras... Lógico que afetou um monte de gente. O pecado, quando nós pecamos uma mentira, quando eu minto para alguém, eu estou pecando contra aquela pessoa? Sim. Mas a gravidade está em eu ter antes pecado contra Deus. E é nisso, então, que reside a gravidade, a seriedade e a malignidade do pecado. Quando nós pecamos, nós estamos pecando contra o Deus Todo-Poderoso, 3 vezes Santo, que, como nós vamos ver, não pode ver o mal. Nenhum de nós entende a santidade de Deus, nenhum de nós compreende, porque nós já nascemos em pecado. Mas a palavra fala tanto, e o irmão R.C. Sproul, ele faz, tratando da santidade de Deus, ele diz assim, a Bíblia nunca diz amor, amor, amor é o Senhor nosso Deus. Ele diz santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Ah, mas isso não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Inclusive, a distorção que se faz da santidade de Deus diminui a nossa compreensão do amor dele quando ele ama pecadores. Mas isso nem sequer é pensado. E, infelizmente, isso nos afeta como igreja. Quando nós pecamos, nós estamos pecando contra o Deus que é santo. É fogo consumidor. Quando a palavra diz que ele é um fogo consumidor, é que ele tem grande ira contra o pecado. Grande ira contra o pecado. Isso nos deveria trazer grande temor. Grande temor. Abacuque, o profeta, é que vai falar disso, lá no capítulo 1, os versos 12 a 13. Um dos papéis do profeta era alertar, como o Gabriel leu aqui no começo, é alertar da santidade de Deus. Olha o que o profeta Abacuque diz quando ele está falando da santidade de Deus em relação à gravidade do pecado. Ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus,
ó meu santo, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Isso é contra Deus. O pecado é contrário à natureza de Deus. Sendo contrário e ofensivo a Deus, os pecados, como eu disse, eles nos afastam dele. E o profeta Isaías vai falar isso no capítulo 59 do seu livro, nos versos 1 e 2. E essa é a gravidade. Enquanto o pecado não é tratado, Deus não age. Ele não age em prol do pecador enquanto não é tratado. E ele vai pesar a mão para tratar do pecado. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas Deus não está ouvindo, ele não pode. Não, ele está ouvindo. Mas há um problema. Há um problema a ser tratado. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso que ele não ouve. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O Abacuque diz: o Senhor não pode ver o mal. O Senhor não pode ver o pecado. Então ele não vai ver. É claro que isso não é literal. Não tem algo que Deus não veja. O pecado faz isso com Deus. Ele não quer, ele não pode ver, porque ele é puro de olhos. Então, a gravidade do pecado é que ele é contra Deus. Esse é o grande problema. É o maior de todos os problemas, o pecado. Tá, eu entendi, mas na prática, que ações são pecados? Quais os tipos de pecados que há? A Bíblia fala de maneira claríssima. Várias práticas são pecados. Eu queria ver algumas delas aqui com vocês e depois nós vamos ver as referências. Por exemplo, impureza sexual. Pornografia é pecado. Fornicação. Qualquer forma de relação sexual fora do princípio da Escritura, um homem e uma mulher dentro de um casamento é pecado. Adultério. Adultério é uma relação sexual fora do casamento, é pecado. Homossexualismo é pecado. A relação sexual entre pessoas do mesmo sexo é pecado. E esse talvez seja um dos que boa parte de muitos da igreja querem redefinir. Idolatria, você adorar imagens, pessoas. Por exemplo, o catolicismo diz que, quando eles se dobram diante de uma imagem, aquilo não é idolatria. É claro que é idolatria. Óbvio que é idolatria. Então, idolatria é pecado, avareza, o amor ao dinheiro. Esse é difícil, né? Você não vê, né? Às vezes, é claro, convivendo você vai detectar, mas é difícil ver a avareza, né? Mas é pecado. E outra coisa, isso aqui são pecados que condenam. Pessoas que vivem nessas práticas sem se arrepender são condenadas por causa delas, nós vamos ver. A embriaguez, como eu falei, a bebedeira, a maledicência, o roubo, o homicídio, matar, assassinar, o orgulho, a desobediência aos pais. Hoje existem estudiosos defendendo rebeldia de criança. Mentira, malícia, inveja, a difamação, a calúnia, a soberba, a arrogância, a injustiça, toda forma de injustiça é pecado, a desonestidade, a falta de misericórdia, de afeição,
a prática de falsas religiões, tudo isso é pecado. O criar divisões, pessoas que vivem, que querem criar divisões, e às vezes isso acontece inclusive no meio da igreja, e é abominável para Deus. E aqui estão os textos, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas e Apocalipse, esses pecados estão nessas relações. Todas essas práticas são pecados, elas têm nome. Essas práticas são pecados, elas não são transtorno, não são doença, não são uma falha, não é uma limitação. Nós precisamos dar nome aos bois, isso é pecado. E pecados precisam ser confessados, precisam de arrependimento e precisam ser abandonados. É isso que a palavra de Deus ordena. A terceira questão é quem é responsável por meus pecados. Você pode entender, quando você tem uma doença, você não é responsável. Você tem um transtorno, você tem alguma limitação. Você não é diretamente responsável por aquilo. Por isso, boa parte desses pecados que hoje são chamados de doença, você não tem culpa. Mas isso é verdade de acordo com o que a palavra de Deus diz, e esse é um ponto central, porque com a redefinição de pecados, chamando-os então de distúrbios, eu estava vendo essa reportagem do psiquiatra, e dependendo do país, ele diz que os transtornos, e boa parte que existe uma norma mundial para a psicologia e para a psiquiatria, que define alguns dos pecados, não, pecados eles não chamam, nunca, mas dos transtornos, e cada país tem uma maneira de lidar, e às vezes os diagnósticos são diferentes. Não precisa ser, depende de com quem você for, o diagnóstico, você pode ter uma mesma, você dá 5 pontos do que você está sentindo, você vai conversar com 3 psiquiatras diferentes, cada um deles vai dar um diagnóstico diferente. Então, é tudo transtorno, doença, distúrbio. E com isso, então, nós estamos atribuindo... Não, eu não é que eu sou fazer, eu tenho um problema. Eu chamo isso de problema, né? Eu não sou responsável, isso aí é um problema. E aí, então, atribui-se a culpa do pecado para alguma coisa, alguém, alguma realidade, um meio... E a gente vai ver que isso não é novo. Isso começou faz tempo, quando entrou o pecado. Em alguns círculos evangélicos existem demônios. Demônio do adultério, demônio da embriaguez. A culpa é do demônio. Para outros, os mais humanistas, talvez mais elitizados, mais intelectualizados, os responsáveis pelos meus pecados... Veja, os responsáveis pelos meus pecados são vários. Os meus pais, você não sabe como eu fui criado. Eu fui criado em um lar disfuncional. Então, eu posso justificar as minhas práticas, porque eu fui criado em um lar disfuncional. A minha família tem problemas, a minha tem, a maior parte aqui não tem. A minha tem dificuldades. Então, não, a culpa... E outra, nem é do meu pai, a culpa é da 3ª geração. E aí eu pego um texto bíblico que não tem nada a ver para justificar a minha prática do pecado. A religião é o maior dos problemas. A religião é opressora. Imagina, falar que você tem pecado, isso é opressão. A escola, dependendo da escola, se ela for muito tradicional, confessional, então é perigoso. As autoridades, a educação, a política, todo mundo, enfim, todo mundo tem culpa pelo meu transtorno. A culpa é do meio, não é minha. No fim, os meus pecados são culpa dos outros. E como eu disse, essa proposta não é nova. Quando que ela começou? Quando Deus deu a ordem, a lei, e Adão e Eva pecaram, desobedeceram a ordem, Deus vai falar primeiro com Adão, para quem ele deu a ordem. E aí, Adão,
A culpa é da mulher. Na realidade, a culpa é sua, porque você me deu a mulher. E aí, mulher? A mulher era evangélica, pentecostal. A culpa é do diabo. E aí acabou. Você está dizendo que o meio não influencia? Bom, qualquer pessoa que dissesse isso está negando a realidade. Influencia? É óbvio que influencia. Mas o meio é responsável pela minha atitude? É claro que não. Ele influencia? Sim. Mas a culpa não é minha, a culpa é minha. À luz das Escrituras, só há um responsável pelos meus pecados. Eu. E o tratamento começa aí. O tratamento começa aí. Quando Jesus, é interessante, né? Hoje, muitos vão pegar, tá vendo? Mas Jesus veio para os doentes. Ele não veio tratar de pecados, ele veio tratar de doenças. Né? Eu não vim para os sãos, está vendo? Não. É óbvio que ele está usando uma metáfora. Os fariseus não tinham pecado, né? Então, não, eu não vim tratar com vocês, vocês são bons. Não, ele veio tratar de pecados. E nós vamos ver que a vida de Cristo teve como alvo central, na nossa perspectiva, para nós, tratar exatamente disso. Marcos capítulo 7, versos 20 a 23, Jesus está numa conversa com os religiosos, e aí os religiosos estão naquilo lá do que come, o que não come, que contamina o homem e tal. E veja se Jesus define aqui quem é o responsável pelos seus pecados, pelos meus e os seus. Imagine que Jesus estivesse conversando conosco aqui, ele está, né? Pela palavra a gente vai ver, e ele vai dizer onde se originam os meus pecados e os seus. Lembra, os fariseus estavam querendo saber de que comer, o que pode, o que não pode comer, e que isso que é problema, e Jesus está falando, vocês não estão entendendo nada. E aí eu vou falar qual é a raiz do problema. Marcos capítulo 7, versos 20 a 23. Em seguida Jesus acrescentou para os religiosos, aquilo, e aqui na NVT, aquilo que vem de dentro é que os contamina. Onde é dentro, Jesus? Vocês, do que vocês são em essência, do coração. Quando ele me fala do coração, é que eu e vocês somos em essência. O problema está no meu e no seu coração, é aquilo que nós somos. Pois de dentro do coração da pessoa vem. Mas, Senhor, não é do meio, não é minha culpa do meu pai, da minha mãe, da minha família, do meio, de onde eu estou. A culpa não. Do coração da pessoa é que vem maus pensamentos, imoralidade sexual. Vê se esses pecados aqui estão lá naquelas listas. Maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. De onde vem isso? Aí dentro tem. É aqui. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que contaminam. É o meio. Não, o meio está contaminado porque no meio há pecadores como eu e você. Onde está o problema? O problema está na minha palavra. Onde está a desgraça? Por isso que para desgraça só graça. Onde que está? Está em mim e em você. Mas e as tentações? Vamos falar das tentações. Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14. Porque não há tentações, sim, há. O mundo não é um perigo, lógico, o mundo tem sua influência, tem. Não há principados e potestades, há. Mas qual que é o grande problema? Olha o que Tiago diz, capítulo 1, versos 13 e 14, falando especificamente de ser tentado. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. É blasfemo dizer
que eu fui tentado por Deus, porque Deus não tem, como nós vimos, ele nem pode ver, Deus não tem nada, nenhuma relação com o pecado, com nenhuma forma de pecado, então ele não vai tentar ninguém. Mas nós sofremos tentações, sim. Aí ele explica. Ao contrário, cada um é tentado por quê? Pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Se vier alguma coisa que eu não tenho nenhum problema com aquilo, nenhuma tentação, aquilo não me atrai, não é o meu pecado, a tentação pode vir com toda a força, ela não vai exercer nenhum papel sobre a minha vida. Porque aquilo não é tentação, não é pecado para mim. Eu não tenho problema com aquele determinado pecado. Mas ela tem sua força, tem, mas não tem problema para mim. Agora, quando que está o problema? Quando eu sou tentado com um problema que tem aqui dentro, com o meu coração. Então o problema não está lá fora. O problema não está lá fora. O problema está aqui. No dia do juízo, quando cada ser humano estiver diante de Cristo, ninguém vai dizer para ele, Senhor, eu tinha um transtorno, eu tinha um distúrbio. Olha o que Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 13, diz. Aqui é o grande trono branco, o dia que todo ser humano vai estar perante Cristo. Aqui não tem justificativa nenhuma. O meio, a minha família, a minha história, nada disso. Lembra, eu não estou dizendo que isso não exerça influência. É claro que exerce. Mas a decisão de pecar é minha e sua. E é nesses termos que nós precisamos tratar diante de Deus. Olha o que Apocalipse diz. Vi um grande trono branco e aquele que é Cristo, que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui é o dia, no dia do juízo, onde Deus vai destruir dessa criação e vai julgar para mandar aqueles que não creram no Evangelho para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, e para os novos céus e nova terra, todos os que creram. Então todo mundo vai estar lá. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Todo ser humano vai estar lá, grande, pequeno, poderoso, todo mundo vai estar lá. E abriram-se os livros. Abriram-se livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo suas obras. Segundo as suas obras segundo o que fizeram. Conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Está dizendo que todo mundo vai ressuscitar e estar diante de Cristo para o dia do juízo. E aqui que é o ponto. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Um por um. Cada indivíduo vai estar diante de Cristo. E vai ser julgado de acordo com o quê? Com o que fez. Agora, é claro que com o que fez implica também, porque Deus ele é onisciente, e nós vemos Jesus via o que os fariseus pensavam, por exemplo, ele vai julgar os pensamentos também. Porque muitos desses pecados que nós vimos ali, ainda que envolvam práticas que nós possamos desenvolver, muitos desses pecados, eles só podem acontecer somente na mente, mas Deus vê isso. E as suas obras não é só o que nós fazemos, mas o que nós pensamos também. Imagina. Um por um, cada um. Então não tem salvação por grupo. Cada indivíduo vai estar diante dele e vai ser julgado de acordo com as obras, e vai ser julgado com a relação de pecados que Deus estabeleceu na sua palavra. Quem escapa? Qualquer um de nós sabe que absolutamente ninguém. Enquanto eu não reconhecer que os meus pecados são meus, e é esse o ponto aqui, jamais vai haver solução para eles.
Isso é fundamental. Enquanto você não disser, eu pequei contra o Senhor, e tentar justificar com as justificativas as mais diversas, não há tratamento para o pecado. Entenda, enquanto você justificar o seu pecado, eu e você, eu fiz, há mais, não há tratamento para o pecado. O pecado tem que dizer, Senhor, eu cometi este determinado pecado que tem nome contra o Senhor. Me perdoe. Eu me arrependo. Enquanto nós relativizarmos, justificarmos os nossos pecados, não há tratamento para eles. O quarto ponto, as consequências do pecado. Como eu disse, pecados normalmente afetam pessoas que estão à nossa volta. Quando nós pecamos, é muito comum que os nossos pecados afetem a nossa volta. E é triste que, quanto mais perto, pessoas que nós mais amamos, os nossos pecados afetam, são consequências. Por exemplo, no caso de Davi, né, quando ele peca, afetou diretamente. Veja como Deus trata com seriedade o pecado. O que aquela criança tinha de culpa do pecado de Davi? Mas Deus puniu matando a criança. Qual que é a razão de ver isso na Bíblia? Porque o pecado é grave contra Deus. É sério. Então, pecados sempre trazem consequências para essa vida. Relacionamentos desfeitos, tristeza. Essa é uma das grandes consequências, a tristeza que pecados trazem no meio da igreja. Dores emocionais, físicas. Afetam outras pessoas, nossos cônjuges, filhos, família, irmãos. Pecados afetam tudo isso, mas não são as piores consequências. Os textos que nós vimos lá, eu vou ler o final de cada um deles, eles são categóricos em dizer, e essa é a pior das consequências, é que essas pessoas estão separadas de Deus, e permanecendo assim, elas vão estar separadas na eternidade de Deus. Lá o texto de Romanos, no capítulo 1, verso 32, quando Paulo dá a relação, e a relação que nós vimos, ela está lá do verso 26 até o verso 32, de vários pecados, dentre os quais eu coloquei alguns aqui. Olha o que ele disse, aqueles que vivem nessa prática sabem que é pecado, e olha o que acontece com essas pessoas. Ele diz, conhecendo eles, esses que vivem nessa prática, e você vai ver lá, Romanos capítulo 1, do verso 26 até o verso 32, vários desses pecados, ele diz, conhecendo esses que vivem nessa prática, eles conhecem a sentença de Deus de que, qual é a sentença de Deus? De que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Ele não está falando da morte física, ele está falando da morte eterna, não é morte física. Esses sabem, eles são passíveis de condenação, os que tais coisas praticam, que vivem na prática, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então essas pessoas, elas estão vivendo nessas práticas de pecado, estão sofrendo as consequências dos seus pecados aqui, mas o pior de todas as consequências é que elas serão condenadas, elas são passíveis da morte, da segunda morte, que é o que João escreve em Apocalipse. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, quando Paulo dá, e nós já vimos isso recentemente estudando a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não herdar o reino de Deus é ser condenado, é não estar no novos céus e nova terra. E aí ele fala, você não sabe que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí aquela relação de pecados que eu coloquei no início estão aqui.
Esses que vivem nessas práticas não vão herdar. Você não sabe que pessoas que vivem assim serão condenadas por Deus? Gálatas capítulo 5, verso 21, quando Paulo faz a distinção em andar em espírito e as obras da carne, e aí ele está dizendo de maneira clara, e por isso que nós enfatizamos tanto, é que nós precisamos dos meios da graça, que em outras palavras é andar em espírito, porque é só por meio do espírito que nós fazemos morrer as obras da carne, é pelo morrer com Cristo, levar o morrer de Cristo que eu venço o meu pecado, e é por isso que nós enfatizamos tanto isso. E quando nós vemos pecados e de irmãos que professam a Cristo, estão vivendo em pecado, e sendo derrotados por pecado, primeira coisa que vai conversar, como é que está a sua vida diante de Deus? E ele vai dizer, não está boa. Pois é, por isso que você está vivendo assim. Eu nunca conversei com alguém que está com luta com o pecado e sendo derrotado e cometendo pecados, e eu perguntasse, como é que está a sua vida diante de Deus? Eu tenho buscado. Não, por isso que você está vivendo assim. Essa é a razão. E aí então, Paulo diz lá em Gálatas 5, 21, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Qual? Aquela lista lá, as obras da carne. Andem em espírito e vocês jamais satisfarão as vontades da carne. Mas se você não andar em espírito, o que vai dizer? Você vai praticar as obras da carne. E aí ele alerta, você não sabe que quem pratica isso não vai herdar o reino. E o último texto, Apocalipse 22, 15, quando João escreve, fora ficam aqueles pecadores que não se arrependem. Fora ficam de onde, João? Do novo céu e na nova terra. Não vão herdar o reino de Deus, serão condenados. São formas diferentes para mostrar a mesma realidade. Essa é a pior das consequências. Pecados não arrependidos, o viver na prática do pecado traz morte eterna, separação eterna de Deus. E o último ponto, então, a gente precisa trazer, pela graça, a solução para o pecado. Qual a única solução para o pecado? Nenhum conhecimento humano pode tratar do pecado. Eu estava ouvindo esse psiquiatra muito eloquente e argumentando, e é interessante que ele está argumentando contra aquilo que ele estudou. Ele diz, nós inventamos doenças para tratar. Ele está fazendo uma confissão ali. E muitos, às vezes, ajudam a entender, por exemplo, por que você faz essas práticas aí, vão fazer todo um levantamento da vida e tal, mas a solução nenhum deles tem. Nenhum deles tem. Nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, nenhum tratamento, nenhum remédio, nenhuma área da medicina tem qualquer poder para tratar com o pecado. Por isso é mais fácil mudar o nome. Quer dizer, só está piorando a situação. E é importante também entendermos que nenhuma religiosidade tem qualquer poder contra o pecado. Você pode se dizer reformado, e na sua expressão, eu sou reformado, você ser um religioso e nunca ter crido no Evangelho. A sua religiosidade reformada vai levá-lo para o inferno. Nós entendemos que a compreensão reformada das Escrituras é a melhor, sim, porque ela honra e glorifica a Deus. Mas se eu entender com uma teologia que eu defendo pontos sem entender que elas apontam para alguém, eu vou com teologia reformada e 5 pontos do calvinismo para o inferno. Religiosidade, até a melhor das religiosidades, não tem qualquer poder contra o pecado. A verdade triste é que os nossos pecados são tão hediondos, são tão graves e sérios, e quando eu coloco assim, então,
eu não tenho a menor ideia de quão graves eles sejam. Mas do pouco que eu consigo ver, eles são tão graves contra Deus, que Deus só tinha uma forma para tratar com eles. Nunca houve nenhuma outra forma para tratar com o pecado, senão o Filho de Deus, o próprio Deus, vir até o homem salvá-lo. Nunca houve. A lei nunca salvou ninguém. A igreja, grande parte dos evangelhos não entende isso. Nunca houve no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. A lei sempre veio para mostrar o quê? Você é um pecador e precisa de um Salvador. O pecado é tão grave que Deus não tinha outra forma de tratar senão vir até nós. Deus, imagina, isso que nos leva a falar, mas como Deus pôde me amar assim? Hoje, as distorções são tão grandes que o valor está no objeto amado. Essa é uma distorção do evangelicalismo. Não, o valor está em Deus amar alguém como eu, tão pecador, ele tão santo. Eu não consigo entender isso. Deus enviou o seu Filho Santo, que nunca pecou, que não pode ver o pecado para se fazer pecado na cruz. Nós nunca vamos entender plenamente isso, nunca. Mas o pouco que a gente pode entender é muito grande para nós relativizarmos os nossos pecados. Jesus veio para tratar com uma realidade, o meu e o seu pecado. Como é que eu e vocês queremos minimizar a seriedade disso? Botar outro nome, dizer não é bem assim. Jesus veio com esse alvo, salvar pecadores. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. E esse homem que amava o Senhor e que conhecia, quando ele fala, eu sou dos pecadores, eu sou o principal. Se toda a igreja evangélica no mundo hoje estivesse diante desse homem, jamais diria, como você pode dizer que é o principal, Paulo? É porque ele conhecia Deus e a gravidade do seu pecado. Olha o que ele diz, fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para fazer o quê? Salvar pecadores. Agora, quando eu não tenho pecado, quando eu tenho um transtorno, um distúrbio, quando a culpa não é minha, é dos outros, eu não preciso de um Salvador. Você entende que o ponto central, primordial, é eu e vocês irmos diante de Deus, Senhor, eu sou um pecador, isso aqui é pecado, me perdoa. E aqui, irmãos, um ponto que é fundamental. E a igreja? A igreja não tem o papel de ajudar? É fundamental que nós entendamos isso. Veja, nenhum padre, pastor, irmão, irmã pode fazer qualquer coisa por alguém. Não, como não? Mas a palavra não fala de levar as cargas uns dos outros, ela não fala de orarmos, sim. Mas se eu não apontar para Cristo, de nada vale. Eu não posso criar pessoas que dependam de mim, porque eu sou um pecador igual elas. É por isso que o alvo é Cristo, Deus encarnado que veio para morrer na cruz. É por isso que só Ele pode mudar. Sim, nós devemos discipular, aconselhar, ouvir, orar, ensinar, mas no fim, regeneração e santificação é uma ação de Deus, ou são ações de Deus. Por isso que depende de andar individualmente. Lembra? Cada um vai ser julgado individualmente. Você não vai poder dizer, mas o pastor não me ensinou, o pastor não orou comigo, não caminhou, a irmã que ia discipular não discipulou, irmã, e a culpa é dos outros. Não, você que está diante de Deus. É claro que nós entendemos que é importante a igreja, a gente enfatiza isso, mas esse não é o alvo. E
o que Cristo fez tem uma implicação dentro disso que nós estamos fazendo direta e que é inegociável. Tanto no ato, entenda, tanto no ato da justificação, quanto na santificação. No ato da justificação e no processo da santificação, sabe qual é? Chama-se arrependimento. Arrependimento. As inúmeras tentativas de relativizar o meu pecado mostram que eu não me arrependi. E se não há arrependimento, não há tratamento. Quando Jesus começa o seu ministério, Marcos capítulo 1, verso 15, João foi preso, Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado, e agora ele vai começar o seu ministério. E como ele começa? O que Jesus diz? Quais são as primeiras palavras de Jesus? Marcos capítulo 1, verso 15. Depois de ter João sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a mensagem. Arrependei-vos e crede no evangelho. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. É claro que, mas o arrependimento não é dom de Deus, é. Você ignora que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. E Atos diz que assim que alguns foram concedidos o arrependimento para a vida, é um dom. Mas você responde quando o dom é dado. Se você não responde e não se arrepende, significa que você não creu no evangelho. Não há como separar crer no evangelho sem arrependimento. É impossível. Davi, depois de pecar, nós lembramos do pecado gravemente. Como ele agiu? E aqui tem uma expressão, talvez a expressão mais maravilhosa do que é um genuíno arrependimento. O Salmo 51, não dá para ler o Salmo todo, já estou além do tempo. Os versos 1 a 5, os versos 10 a 12. Eu tinha colocado todo ele, mas não ia dar. Olha o que é arrependimento. Isso aqui é arrependimento. Então, todas as vezes que eu me arrependo, mas não é assim, não é nesse padrão, então eu preciso rever se eu me arrependi. Lembra, ele pecou contra Deus. Pequei contra o Senhor. E aí ele vai dizer isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me, porque eu pequei contra o Deus Santo. Sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. E já que eu não posso mudar, ele vai diante do Senhor: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Você sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Por causa disso aqui. Porque perfeito, todo mundo sabe que ele não é. Ué, na verdade, todo mundo, qualquer um que leu, sabe alguma história da Bíblia, sabe do que Davi fez. Mas ele é um homem segundo o coração de Deus por causa disso aqui. Isso é real arrependimento. Ele nunca se justifica. Ele não se preocupa. E o que os outros vão pensar? Pois é, a história da igreja sabe o que ele fez. Mas esse ele está preocupado com o que os outros vão dizer. Se eu estou preocupado com o que os outros vão dizer, isso não é arrependimento. Porque quem mais interessa, sabe já. Sabe.
Ele sabe que aquele que ele mais ama sabe que ele pecou. Sabe que entristece a Deus. Ele reconhece: eu pequei contra ti, Senhor. É assim que um pecador vai diante de Deus, na sua conversão e na sua santificação. Não descansa enquanto o Senhor não conceder graça e vitória sobre aquela desgraça daquele pecado. Não relativiza, não justifica, não coloca a culpa nos outros. Enquanto o pecador ficar renomeando, minimizando, justificando, relativizando a gravidade do seu pecado contra Deus, enquanto ele se preocupar em não ser pego, ou no que os outros dirão, ou na vergonha pública, não houve arrependimento. Irmãos, veja, quando eu e vocês pecamos, mesmo que seja ninguém viu, você e eu sabemos que aquele que mais importa viu, não viu? Se ele viu, o que importa o que os outros vão dizer? Significa então que você vai falando para todo mundo? Não, mas se eu estou preocupado, estou tão preocupado com o que os outros vão dizer, se eu estou, como é que vai ser? Espera aí, você já foi diante de Deus, se arrependeu, clamou misericórdia? Ou você está preocupado com o que os outros vão dizer? Não entender que a gravidade do pecado, estar em ter pecado contra Deus, é não se arrepender. Enquanto nós não odiarmos, detestarmos, abominarmos os nossos pecados, porque eles são contra Deus, enquanto não houver genuíno arrependimento, não há o que ser tratado. Absolutamente nada vai mudar, vai continuar vivendo na prática do pecado. Mas Jesus veio para salvar da vida eterna. Sim, ele veio salvar da vida eterna, mas ele tem o poder de dar vitória sobre o pecado, seja ele qual for, nessa realidade. Você está dizendo que nós vamos ser perfeitos? É claro que não, a Bíblia é clara a dizer que não. Mas eu não vou me contentar com nenhum pecado, porque o pecado que eu cometo é contra o meu Senhor. E o último texto. Sim, Jesus, lembra da mulher adúltera? O perdão de Jesus dado à mulher adúltera condena os legalistas religiosos e hipócritas. Condena, porque todo mundo queria tacar pedra e Jesus fez um trato. Quem não tiver pecado, taca a pedra. Bom, ninguém tacou. Então, Jesus condena a hipocrisia, a religiosidade, o legalismo. Contudo, o Senhor não avaliza libertino. Isso é verdade ou não? É só a gente ver o que ele disse para a mulher. João capítulo 8, versos 10 a 11. Lembra? Jesus falou: quem não tiver pecado, taque pedra. Todo mundo foi embora. Jesus tinha se curvado. E aí ele levanta e só está a mulher lá. Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Essa mulher creu no Evangelho. Então lhe disse Jesus: nem eu te condeno, porque agora eu sou teu Senhor. Mas não peque mais. Não continue na sua vida de pecado. Jesus não avaliza pecado, porque ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. O que nós podemos compreender? Primeiro, se você realmente creu no Evangelho. E se às vezes você está vivendo com pecados e relativizando, justificando e colocando culpa em outros e tentando minimizar, seria importante que você vá diante de Deus e peça para Ele: Senhor, realmente, será que eu creio no Evangelho? Ou eu não falo o que todo mundo sempre disse, ou eu não defendo o que todo mundo sempre disse, mas eu nunca tive uma experiência genuína de conversão. Você precisa fazer isso. Você precisa se examinar para ver se você realmente está na fé.
não na fé da comunidade, mas na fé em Cristo. Você precisa se examinar, porque às vezes a sua vida de constantes derrotas ao pecado significa que você nunca creu no Evangelho. E aí então, Senhor, tem misericórdia, eu tenho me enganado, me perdoe pelos meus pecados. A tua palavra diz que na cruz o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados, derramou o seu sangue, então eu creio, eu recebo. O Senhor me perdoou, então eu recebo o seu perdão. Eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, me conceda a graça para eu andar na sua presença e o Senhor me dá vitória sobre eles. Arrependa-se dos seus pecados. E se você crê e está sendo derrotado? Se você creu no Evangelho e está sendo derrotado, você sabe por quê. Porque você não está andando com Ele. Ou você vai dizer, como eu vi recentemente na irmão, que perguntou se eu não estou vencendo meu pecado e a culpa é de Deus, e ele falou assim, é que Deus não quer dar vitória. Isso é blasfemo. É atribuir a culpa, esse é a pior de todas, atribuir a culpa do meu pecado para Deus. Vá diante dele, clame, busque ao Senhor que o liberte, porque Ele garante que Ele fez isso na cruz. Confesse os seus pecados, arrependa-se. Saiba disso, que foi crucificado com Ele, seu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e você não mais sirva o pecado como você era antes, um escravo. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus, porque Ele promete isso em sua palavra.